Shalom, graças a Deus, louvado seja Deus que habita nas alturas, em nome de Jesus Cristo. Gratidão a Deus, gratidão ao Todo-Poderoso neste momento, nessa hora. Esse Deus que tem feito muito por mim, por você e por nós. Esse Deus que opera milagres cada dia, esse Deus que faz maravilha cada manhã. E nesse momento quero exaltar a Deus, quero glorificar, exaltar o nome dEle. A todos que estão a chegar, sejam bem-vindos a essa oração, onde que eu acredito que Deus, Ele vai se manifestar na sua vida, como na vida da sua família, em nome de Jesus. Onde que nós vamos hoje fazer essa oração, uma oração de confissão, porque uma pessoa que pecou e essa pessoa quer continuar com o Espírito de Deus na vida dele, quer continuar com a presença de Deus, essa pessoa confessa o pecado e abandona o pecado. Então, você que está aí desse lado, você que está conectado neste exato momento, às vezes você é uma pessoa que diz que eu errei de uma forma grande, de uma forma assim que não dá, não mereço mais perdão, não mereço mais misericórdia de Deus. Não, não é assim. Se você confessar e você abandonar, esse Deus é justo, Ele é um Deus misericordioso para te perdoar. Então a oração de hoje é uma oração poderosa também, uma oração que vai abrir os canais, ou seja, vai ser uma chave grande para você poder vencer, para você poder chegar muito longe em nome de Jesus Cristo. Porque você, ao se conectar nessa oração que nós estaremos aqui fazer, você vai entender que Deus é Deus dos impossíveis. Ele é Deus poderoso. Fora dele não há Salvador. Fora dele não há outro Deus. Então você precisa com que esse Deus se manifeste a seu favor, com que esse Deus traga algo muito maior, algo muito grande para a sua vida, como para a vida da sua família. Você errou, você cometeu um pecado grave, você cometeu um erro que não dá. Vamos ser como Davi. Davi, ele reconhece o erro e ele pede a misericórdia de Deus. Ele pede a Deus para Deus fazer o que? Para Deus não tirar do espírito dele em Davi. Porque Davi sabia que para poder avançar, para poder andar e grandes coisas acontecer, dependia de Deus. Caiu naquele erro, caiu naquele pecado, mas ele não queria com que Deus saísse nele. Em nome de Jesus. Você também, Deus, ele está nesse momento de te dar chance. Nesse momento, Deus está para, na verdade, te renovar. Eu acredito que ele vai te renovar. Nesse pecado, não fique se lamentar, porque não vai resolver nada. Às vezes você se lamenta, às vezes, por que eu fiz? Por que aquilo? Eu quero te dizer, o segredo maior para você romper, o segredo maior para você receber mais de Deus é você confessar. Isso é algo de extrema importância. Vamos ver a palavra de Deus. O que está nos dizer acerca de um homem lá no passado, de um homem lá naquele tempo que cometeu um gravíssimo pecado, um erro grande, um homem que pecou, mas esse homem pôde voltar a Deus, a se prostrar, e Deus ouviu, Deus respondeu. Não vai ser diferente em você, você que está aí. Então a nossa oração hoje é uma oração de pedir perdão, uma oração de pedir a misericórdia, é uma oração de pedir a Deus para que Ele nos perdoe, para que Ele volte a nos dar um espírito inabalável dentro de nós, para que nós possamos vencer outras batalhas que estão na frente. Você vai vencer. E quando você pedir o perdão, fica a saber que a sua vida vai ser de uma outra dimensão. A sua vida vai ser uma vida que voa, uma vida que vai para longe. Por quê? Porque você é uma pessoa que está a poder entender e poder se aproximar dele por pedir perdão
e a misericórdia de Deus. Salmos 51, entenda isso. Salmos 51 assim diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Olha isso, um homem que pecou, uma pessoa que peca. Eu quero te dizer uma coisa, você às vezes errou, fez uma coisa de uma forma que não dá, você pecou contra Deus. Entenda uma coisa, você precisa de fazer o quê? De aproximar a Deus. Você não se esconder de Deus, porque quando você se esconde dele, aí é mais grave, o seu problema não será resolvido. Mas você pecou, você errou e você está a se aproximar a Deus. E Deus vai te perdoar e vai te dar muita força e grandes coisas vão acontecer. Há portas que vão se abrir na sua vida porque você pediu o perdão. Há portas maiores que às vezes estão fechadas por causa do pecado. Mas quando você pede perdão a Deus, confessar e deixar esse pecado, as portas vão se abrir. Uau, que maravilha! Veja isso. Há portas que se abrem no momento em que nós confessamos o pecado e abandonamos o pecado. Deus abre aquelas portas que nunca, com uma força minha ou o que Deus iria abrir, mas para Deus poder abrir é através da sua confissão, é através de você confessar, é através de você pedir a Deus. É por isso no 2 está a dizer: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço, olha que palavra é essa, gente? Que palavra é essa? É por isso que eu estou a dizer que nós aqui devemos fazer isso a Deus, para que possamos ter a misericórdia de Deus, possamos alcançar a misericórdia e grandes coisas vão acontecer. Eu te digo, meu amado, eu te digo, minha irmã, você pedindo perdão, Deus, eu confessar aquele pecado que você fez, Deus não que não sabe, Deus sabe, mas você confessar, fica a saber que há portas que vão se abrir. Há grandes coisas que vão se abrir, porque algumas portas de nós não são fechadas porque o inimigo fechou, não são fechadas porque Satanás fechou, não, são fechadas por causa do pecado que cometemos. O pecado é sujo, o pecado cheira mal, o pecado afasta Deus de nós. Então o que acontece? Naquele momento nós fechamos as portas por causa do pecado. Então, se querer ver a porta abrir, se querer ver grandes coisas acontecer, você vai confessar, deixar o pecado e Deus mais perto de você e grandes coisas vão acontecer. As portas vão se abrir, em nome de Jesus. É preciso dizer aqui, no 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Olha isso, e o meu pecado sempre me persegue, porque o pecado persegue. Eu vou fugir para lá, eu vou correr para lá, o pecado vai te perseguir. Você que cometeu o pecado está contigo, está no seu sangue, está contigo, então precisa de alguém para te lavar, para te tirar o pecado. 4, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Estás a entender? De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Olha isso, é uma confissão. Você está a confessar o pecado. Então, Davi aqui ele está a confessar o pecado. Ele confessa e fala tudo. Fala tudo. Ele não está a deixar nada. Ele está a falar tudo perante ao Senhor. E no 5 está a dizer: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Então, o homem está a pedir a Deus para que Deus o purifica com hisopo e ele entende que ficará puro. E sendo lavado, e ele branco como a neve seria. Então, aquilo que nós queremos. Senhor, nos purifica com hisopo. Senhor Deus, nos lave.
mais branco como a neve seremos, porque o pecado que nos contamina, o pecado que contaminou a minha mente, a sua mente, todos nós, precisa de sair, precisa de Deus para sair. Então nós, quando confessamos, entregamos tudo a Deus e Deus vai mudar a nossa história. Às vezes na sua família há uma maldição, às vezes que entrou por causa de um pecado. Talvez há coisas que entraram dentro da sua casa porque a porta do pecado foi aberta. Então você precisa, neste exato momento, de confessar o seu pecado. Deus dos impossíveis vai te libertar. Por quê? Ele liberta, ele lava, ele purifica. Assim que Davi cometeu. Qual é? Ele matou, levou a esposa, levou a Batseba, a esposa de Urias, e ele volta a matar Urias, mandar matar Urias. Então aquele pecado não agradou a Deus. Aquilo foi um erro gravíssimo que Davi fez. Então nesse momento ele está a poder pedir perdão naquilo que está a acontecer. Depois que o profeta Natan veio falar com o rei Davi. Então é isso aí. Então esse adultério com a Batseba foi algo que deixou Deus indignado, deixou Deus triste. E Davi, ele percebeu disso. É por essa razão que ele não fica atrás de pedir o perdão ao Senhor, Deus dos impossíveis. No número 8 diz assim, ainda estamos em Salmo 58, diz assim: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Então, olha só, um homem pecou, então a alegria foi embora. É por isso que eu disse que há coisas que, quando a gente confessa, quando a gente abandona o pecado, confessa, Deus, aquilo ali, Deus vai abrir as portas, porque o salmista, o Davi, está a entender que aconteceu isto. Então, ele quer mais a alegria dele, quer mais algo grande, mas ele já não tinha nem a força nos ossos por causa daquilo que ele estava a passar, por causa daquele pecado que perseguia ele. Eu vou fugir para onde o pecado te persegue. O pecado não se foge. Não, você não pode fugir do pecado, você precisa de confessar o pecado. Mas você fugir para não pecar. Está entendendo? Duas coisas diferentes. Você já pecou, não tem como fugir, porque o pecado vai te seguir. O pecado vai te perseguir. Mas o que é que você tem que fazer quando pecou? Você precisa de confessar, você precisa de pedir a Deus para te perdoar. Mas você fuja do que? De querer o que? Pecar. Fuja daquilo, por exemplo, fuja do pecado antes de pecar. Vou explicar de uma forma. Fuja do pecado antes de pecar, mas depois de pecar não tem como fugir. Só tem como pedir a misericórdia de Deus, pedir o perdão. Mas vendo que ali é o pecado, tenho o direito de fugir. Não tenho como eu ir ali. Se eu ir, vou pecar. Então aí já não tenho como fugir, porque estou em pecado. E preciso de o quê? De confessar a Deus para poder me perdoar. Aquilo que você precisa neste momento de a gente fazer. Apóstolo, eu não pequei. Eu não roubei mulher de ninguém, nem homem de ninguém. Não fez. Amado, eu quero te dizer, através dos seus pensamentos, às vezes você já matou, porque você já pensou que é alguém que morresse. Às vezes, através da sua fala, você já matou, porque falou palavras que mataram alguém. Às vezes espiritualmente, às vezes fisicamente, por causa das suas palavras. Às vezes você já tirou palavras de maldição contra alguém. Então, perceba isso. Às vezes você já desejou com que alguém morra. Aquele ali morre. Que morre. Então, isso aí, depois, às vezes, a pessoa morre, ou mesmo antes de morrer, mas foi um desejo que você já queria, e isso fez algo errado. No 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O homem pede a Deus para esconder o rosto dos pecados dele, dos pecados que ele cometeu. Então, o que é? Que Deus apaga todas as iniquidades. Diga comigo: Senhor, eis-me aqui, eu sou pecador, pequei contra ti, e eu confesso que pequei contra o Senhor. Tira de mim esse pecado, lava-me, purifica-me, quero ser branco como a neve. Senhor Deus, apague esses pecados em mim, que esses pecados saiam em mim, em nome de Jesus. Então, o que é que a palavra de Deus está nos dizer também no número 10? Cria em mim um coração puro, ó Deus,
e renova dentro de mim um espírito estável. Olha isso, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito que é estável. O homem quer um coração puro. Quero o coração puro e quero o espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Olha só, o homem não quer com que seja expulso da presença de Deus. É um homem que ama estar na presença de Deus. É um homem que ama Deus. Às vezes é você, mas você teve um deslize. Às vezes você escorregou. Às vezes você, sem perceber, escorregou. Às vezes você foi lá sem perceber. Então, nesse momento, não esconda isso, porque você não tem como esconder para Deus. Davi, aqui essa palavra, nos mostra ele a confessar para Deus, nos mostra ele a falar para Deus. E ele pensava que ninguém ia saber ou o quê, mas Deus falou através do profeta Natan. Então, o que acontece? Ele falou com ele e ele reconhece que não, eu preciso de perder o perdão. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, está querendo com que Deus devolve a ele o que é a alegria da salvação e que sustenta com o espírito pronto a obedecer. É isso que nós queremos. Que nós possamos ter isso em nome de Jesus. Não ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para... Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás, pois tua boa vontade faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então, é essa palavra que nós vimos. E agora, vamos orar essa palavra mesmo. Apóstolo, vamos orar essa palavra. Vamos orar essa palavra mesmo. Essa palavra diz Davi, esse salmo, vamos orar esse salmo. Que Deus se manifeste a seu favor, que Deus se manifeste a favor da sua família, que Deus se manifeste a favor da sua casa. Vamos orar esse salmo. Então, repita comigo, em nome de Jesus, e você veja as bênçãos celestiais. Repita comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apagas as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagastes exultarão.
Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faz-se-ão prosperar. Ergue os meus muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Diga: eu tomo posse, Senhor, me perdoe, Deus, porque contra ti, só contra ti, ó Deus, eu pequei. Perdoa-me, Pai, em nome de Jesus. Diga: Senhor, não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Eu sou grato a ti, meu Pai. Eu sou grato a ti. Toma posse. Não esqueça de enviar essa oração poderosa. Essa é uma oração poderosa, grande chave para as grandezas de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, toma posse e vença hoje e sempre. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com os outros, enviar para os outros, e Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom, shalom.